não é simples, tá? Mas vamos falar da arte matemática aqui. Então, a primeira coisa que eu vi na cabeça quando você me propôs participar desse bate-papo, né, foram as figuras fractais, né? E elas podem ser geradas até por equações assim, muito simples, figuras complexas. Então, eu separei aqui uns exemplos, né? Então, vai ter só 2 slides desse tipo aqui, né? Eu preciso dar um embasamento básico matemático, né? Existe um negócio chamado método de Newton, que é utilizado para fazer resolução de achar raízes, né, de funções, né, quando ela é igual a zero, né? E esses métodos podem ser usados para as equações mais simples, inclusive para equação de segundo grau. Então, como é que eles funcionam? Você monta lá um esquema chamado um esquema iterativo. Você não sabe o resultado, daí você chuta uma estimativa para esse resultado. Aí essa fórmula corrige e acha um valor mais próximo da solução. E aí você reusa esse valor de tal forma que esse valor vai caminhando até o resultado final. Tá? Isso é muito utilizado para quem fez ou vai fazer cálculo numérico, pessoal de engenharia, matemática também, né? Então, quando a gente fala de raízes complexas de polinômios, né? Então, estamos falando de números complexos, eles também também se utilizam desses métodos, né? Então, esse método iterativo, ele chuta uma solução e se utiliza de uma forma de correção, né? Para se aproximar da solução correta. E o número de iterações que vai ser necessário para você chegar a essa solução é tanto menor quanto mais próximo o chute. Então, vou pegar um polinômio bem simples. X ao cubo. F de x é x ao cubo. Para quem já fez essa continha, né, resolver x ao cubo, por exemplo, eu quero achar a raiz cúbica desse cara aqui, né? Eu vou ter para esse cara aqui, quando ele for igual a 1, a solução real é 1. Mas ele, pensando em número complexo, ele vai ter mais 2 raízes imaginárias conjugadas. Então, está aqui representado. Se eu trabalhar com o número real, né, eu estou com o eixo dos reais e o eixo imaginário. Bom, por que eu estou falando disso? Porque essa figura é gerada a partir da aplicação desse método iterativo. Então, está aqui, ó, as raízes. E cada ponto que eu peguei aqui, eu utilizei como início desse processo iterativo. E aí o que acontece? Tudo que está em verde aqui, todos os pontos em verde, eles convergem para essa raiz. Os que estão em vermelho convergem para x1. Né? E quanto mais rápido convergir, mais clarinho fica. O que está em azul, né, converge para o x3. Agora, olha aqui no meio, aqui na divisão dessas regiões. Olha a mistura de pontos, né? Distribuição de pontos que vão convergir para raízes diferentes. Então, essa figura aqui foi... E é fractal, porque você pode ir aumentando ela ou dando zoom e ela vai meio que se repetindo. Foi gerado justamente esse processo iterativo para achar a raiz daquela equação lá. Na verdade, lá era x ao cubo menos 1, tá? Faltou colocar esse fator. Então, a ideia aqui é mostrar que uma equação muito simples gerou essa figura. Então, está aqui a mesma figura, né? Está feita de outra forma, né? Psicodélica, mesma equação. Aqui para um polinômio de grau 8, olha só a figura que foi. Um negócio sempre bem psicodélico, bem bacana. E à medida que você vai fazendo zoom, você vai aparecendo outras figuras, né, parecidas com essas que se repetem. O negócio é muito interessante. Muito bonito, eu acho.
Isso aqui, eu tenho uma equação de polinomial do grau 6, vai ter 6 raízes, e aqui as regiões que vão convergir para cada uma das raízes e as interfaces aqui entre essas regiões. Então, olha que figura. Então, de uma coisa relativamente simples, você consegue chegar a uma figura altamente complexa. Bom, então esses são os fractais de Newton, que eles chamam. Mas não são, assim, os principais, tá? Os mais bonitos. Aí vamos falar do... Esse aqui talvez seja o mais famoso, que é o conjunto de Mandelbrot, né? Esse aqui é um processo de mapeamento, né? Você começa com um número complexo na origem, e você vai usar esse mapeamento aqui para achar o próximo número. Aí, o que vai variar nesse processo? C. O C é um número complexo que, na verdade, é uma coordenada XY. Então, você vai pegar várias coordenadas, né? Vai passar esse valor C e vai realizar esse processo. Então, para certos valores de C, esse valor estimado de o próximo z, ele vai ficar numa faixa, ele não vai ficar aumentando, ele não foge, ele fica estável. Quando isso acontece, eu tenho o que se chama conjunto de Mandelbrot. Agora, aqueles que, depois de algumas interações, saem de uma certa área, fazem divergência, né? Eles são elementos que estão fora. Então, normalmente, o que está dentro, o mais simples, o que está dentro do conjunto é preto, o que está fora é outra cor, branco. Ou você pode fazer o seguinte, você pode contar quantas iterações foram necessárias para fazer essa divergência e usar isso para calcular uma cor. Então, veja o que acontece. Esse aqui é o conjunto, em preto, e o resto branco. Visão 1. Agora, você já pode fazer um colorido ali. O mais interessante, né, é quando você dá um zoom. Pega lá e vai num pedacinho da figura. Então, olha só que espetáculo. E você repete aqui. Isso aqui numa escala de 1 milhão de vezes menor. Você encontra novamente a mesma figura, né, mas ela não é exatamente igual, é parecida, mas repetido numa escala menor, né? Então, essa é a propriedade de autossemelhança. É bem comum, né, nesses fractais. Outro zoom. Então, para resumir, eu tenho um vídeo aqui de 1 minuto e meio, que é legal, que vai mostrar justamente como é que a coisa funciona. Ele já está aqui. Aparece aí, não? Só a apresentação, então deixa eu... Ainda não, Dalton. Tá. Eu vou compartilhar de novo aqui. Vamos perder os alunos todos para matemática, hein, professor? E agora? Agora sim. Uhum. Então veja a evolução. Ele vai continuamente dando zoom na figura. Não tem som mesmo, tá? É só figura. Então, olha o nível de detalhe que você pode conseguir. Ele deve logo encontrar aquela figura inicial repetida. Olha aí. Isso usando aquela simples fórmula matemática. Gera toda essa complexidade. Isso que eu acho um espetáculo nesse processo. E continua. Indo para o menos infinito, né? Eu acho assim, uma coisa. Eu estou olhando para o lado que eu estou com a minha tela compartilhada, né? E eu acho isso aí muito, muito legal. E continua diminuindo. E olha a complexidade da figura lá no
lá no finalzinho. Acho que já está praticamente a nível atômico já, né? Aí chega uma espiral. Apareceu uma propaganda aqui. Então, tudo gerado por aquele processo, né, de interação, né? Deixa eu só agora voltar para a apresentação. Eu vou ter que recompartilhar aqui, porque faz tempo que eu não uso aqui o Teams, né? Ele está com uma interface um pouquinho diferente. Então, vou compartilhar. Janela. Então, acho que agora vai. Tá aparecendo aí o conjunto de Júlia? Aham, sim. Tá. Então, o conjunto de Sim. Júlia é um outro tipo de conjunto, né? Que é gerado de forma parecida com o conjunto de Mandelbrot, né? Ela gera formas mais variadas, né? E existe uma conexão matemática entre os dois conjuntos, né? Então, outro tipo de figura que você pode gerar matematicamente, através de um mapeamento relativamente simples, né? Essa outra aqui. Então, olha o nível de complexidade. Mais outro. Tudo gerado com uma expressão matemática simples, mas usando um mapeamento contínuo, né? E esse é interessante. Esse aqui também é um fractal. Esse aqui é a samambaia do Barsley. Aí você fica olhando um negócio desse, né? E você começa a imaginar, e é verdade, a natureza é fractal. Se você pegar uma foto, até eu me lembrei agora de como é que se diz? Você tem lá uma região de rios, né? Tem um nome para isso. Um rio e seus afluentes, né? Visto bem de cima, de satélite, né? Bacia, Bacia hidrográfica, isso. Ela tem também uma formação que remete a uma estrutura fractal. Então, o que se pode perceber disso é que, através de toda essa complexidade que a gente vê na natureza, pode estar por trás dela leis relativamente simples, né, que são aplicadas de formas variadas, né? Sempre que a forma fractal são vai. Achei muito legal isso aí. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, ilustrando, né? Que tem formatos que uma matemática relativamente simples, permite criar coisas bem sofisticadas. Ok? Se alguém tiver pergunta. E aí, Rodrigo? Eu acho que isso aí é o design de Deus. Pois é. Você sabe que ali, quando se mostrei aquela solução da equação, achar a raiz de x ao cubo menos 1, né? Quando você tem, aquilo é uma equação só. Mas quando você cai em sistemas de equações e você aplica o mesmo método para várias equações, né? Um dos problemas mais difíceis da matemática em termos de resolução de problema é você saber qual chute você dá para convergir para a raiz que é fisicamente coerente, porque você pode ter raízes que são matemáticas, apenas não ter significado físico. Então, você resolver um sistema de equações não lineares usando o método de Newton é considerado um dos problemas mais difíceis. E eu me deparei com esse problema quando estava calculando, olha só, hein? Temperatura diabática de chama de propelente, né? A parte de química, né? Meu Deus do céu. Tive que estudar um relatório da NASA, um catatal desse tamanho, para poder implementar a solução. Isso foi legal. Aí entendi o significado daquele problema quando eu entrei dando aula de cálculo numérico e contando, me esbarrando com esse tipo de coisa. Então, as coisas estão relacionadas.
E a professora aí me corrija, Gisele, mas a arte abstrata, a arte, não estou falando arte decorativa, a arte reconhecida por salões, e ela é uma coisa do século XX, né? É uma coisa mais contemporânea. O Leonardo da Vinci não fazia obras que nem o Mondrian, né? Não, não. Mas é uma coisa curiosa que grandes artistas têm conhecimento de matemática, né? Se a gente for ver desde os mais antigos, não só arquitetos, né? Pintores, escultores. E aí, quando você chega no século XX, a gente tem a arte abstrata desses movimentos modernos, que também a gente encontra padrões matemáticos por trás. O quadro do Mondrian lá, que é vermelho, azul, amarelo, né? Vários quadriláteros ali. E aí a gente tem um movimento de arte que trabalha com fractais, que é o que o professor Dalton traz agora. Então, não é... Os artistas, eles agora vão além do pincel e da tela, né? Eles têm outros... Então, eles têm computadores, eles têm microscópios, telescópios, eles utilizam esse tipo de coisa para também buscar insights, inspirações para fazer sua arte. E aí os fractais, aí eu lembro, nos anos 80, 90 ali, né, teve uma... Foi bem intenso, pelo menos para mim, nessa época que eu vi mais uma febre, assim, de artes com fractais. Uhum. E aí é curioso, porque geralmente quando a gente vê um artista, a gente acha que ele é pura emoção, puro improviso. E aí, se você for estudar bem a obra, no fundo tem alguma teoria, tem uma matemática, tem uma proporção, né? Aham. É. Não são coisas antagônicas, né? Como parece, assim, tipo, poxa, vou estudar artes plásticas, então matemática nunca mais quero ver. Mas em vários momentos da história não tem essa distinção, né? Uhum. E eles usam muito também. Como eu consegui montar essa apresentação só hoje à tarde, porque, inclusive fiquei sem internet, né? Eu queria tentar achar. Eles usam também esse mesmo procedimento para montar relevos de geografia, né, para simular regiões inóspitas, né? Então, ao invés de definir cores, eles definem alturas de relevo. Fica um negócio muito realista, né? Só que eu acabei não encontrando essa imagem que eu tinha visto. O pessoal que eu estou vendo aqui, Ó, entendeu o recado, né? aqui no chat tem desde previsão do mercado financeiro. Financeiro, tô vendo ali. A Juscelia já quer se matricular no curso de matemática. Ela vai querer depois aqui fazer um contato com o professor para analisar a matriz curricular. Vamos lá. Talvez os professores de matemática poderiam fazer isso, né? Quando a gente era pequeno, sabe? Mostrar algumas coisas, algumas aplicações que são mais lúdicas, assim, são Sim, são mais, motivadores, né? né? Eu lembro dos meus professores de matemática, na verdade, eu nem lembro direito do nome deles, porque eles já chegavam na sala de aula escrevendo no quadro, né? Me dando uma lista de exercícios para resolver, mas talvez fosse uma... as coisas são muito divididas em quadradinhos durante a nossa formação, né? Aí entra o professor de educação artística, ele faça qualquer coisa e você tira a nota 10, né? Então, talvez eu acho que tinha que ter uma conversa entre os dois também, né? E a tal da aplicabilidade, né, daquilo que você vai aprender, né? Não precisa ser, como é que se diz, muito extenso, mas se você enxergar uma aplicabilidade para aquilo que você está vendo, né? Eu tive assim, situações assim, hilárias, de coisas que eu vi na faculdade, achei assim, mas onde é que eu vou usar esse conceito, né? E aí eu acabei usando 20 anos depois, quando fui dar aula de cálculo numérico, né? Para fazer um paralelo entre a reta real matemática e a reta real representada no computador. Aí aquele conceito foi extremamente útil. É o tal de corte de Dedekind,
que diz simplesmente o seguinte: entre dois números reais quaisquer existem infinitos números, sempre. Já na reta real representada no computador, você pode pegar dois números consecutivos, dois números reais representados no computador e não tem nenhum entre eles, porque a máquina é limitada, né? Daí os caras aí levanta aquela peninha, porque daí descobre que a reta real é discreta no computador. Pô, e todos aqueles números que a gente não consegue representar, né? Eles acabam tendo efeito a longo prazo, né? E aí entra a teoria, uma outra teoria que tem a ver com alguma coisa com fractal, né? Que é a teoria do caos, que é a imprevisibilidade a longo prazo, e o tal do efeito borboleta, né? Que, na verdade, eles... É uma analogia, mas talvez não tão boa. Mas o recado é que se tem uma simulação de computador aí a longo prazo, de equações aí não lineares, né, umas equações complicadinhas, ao longo do tempo, esses errinhos decorrentes que você não consegue representar no computador, eles se acumulam, né? E que tipo de sistema é assim? Sistema de previsão meteorológica. Por isso você nunca vai ter previsão a longo prazo meteorológica. E não é nem questão do modelo, questão do limite da máquina, né? Mas, enfim, isso aí foi um parênteses. A Luana está dizendo que ela teve sorte com os professores de matemática dela. Aí, ó, ela teve um Leonardo da Vinci ali, eu acho, de professor, hein? Pessoal, eu estou colando novamente no chat o link para a chamada de hoje. Vocês, é só se inscrever nesse link, eu acho que é só CPF ou matrícula, e aí vai gerar um certificado para vocês do evento, tá bom? A professora Gisele e Dalton, que se quiserem encaminhar aí as palavras finais. E esse link vai ficar até amanhã ao meio-dia, depois a gente desativa ele, tá? Então, é difícil a gente gerar esse material de novo em outro momento, tá? Uhum. Beleza? Então, a questão da matemática, estudo aqui no Brasil, né, é uma coisa que a gente tem que tentar conseguir reverter. Acho que tem algum problema no ensino da matemática, no ensino básico, que as pessoas, os alunos são levados a gostar da matemática, né? Então, uma boa parte que se pergunta, eu não gosto de matemática, porque não entende, ou sei lá. Eu acho que isso tem que ser revertido. Eu conheci, só para elucidar, né, um país, né, onde todas as crianças amam matemática. E através do meu orientador de doutorado, que é russo, os caras brincam com matemática assim como chupam um sorvete ali na esquina. Né? Eles sabem tudo, tudo é fácil, tudo é óbvio. Né? Imagine eu, que já tenho uma boa base, eu surfei na mão desse cara, fingindo que, sim, senhor, entendi. Ele dava assim umas provas, mas isso você sabe que isso aqui é óbvio, você faz isso aqui lá, pá. Mas a gente aprende, né? A gente aprende. Então tem que ter essa vontade. Então, isso é que eu agradeço assim, a presença do pessoal. É bom participar como aluno desses eventos assim, interdisciplinares, porque abre a mente, né? Você vê os horizontes mais longos, né? E ajuda aí a encaminhar as diversas demandas aí. Então, boa noite para vocês. Eu queria primeiro agradecer o convite do professor Rodrigo e também queria agradecer a participação de todos vocês, e foi um prazer dividir também a noite com o professor Dalton. Eu acho que talvez o que a gente consiga observar é que há coisas magníficas para se aprender em várias áreas do conhecimento, né? Acho que a matemática aqui apresentada pelo professor Dalton inspirou aos que talvez não gostem tanto para pensar que há outras tantas possibilidades. E a mesma coisa eu acho que para a história ou para outras, né? A gente, às vezes, o ensino fundamental, talvez por ter um currículo mais engessado ou coisas do gênero, nos faz ter limitações no aprendizado, nos deixa de apresentar coisas que seriam mais interessantes, né? E eu acho que talvez, assim, eu acredito, né,
que esses anos 2000 para cá, a gente já tem uma formação um pouco diferente dos professores que estão, inclusive, em sala de aula, né? Eu sou formada, né, em algumas licenciaturas, e eu acho que isso me deu um know-how de pensar que é possível trabalhar outras coisas, mas é uma geração mais nova, que ainda está chegando nas escolas, em parte, alguns que estão aqui vão chegar lá também, né? Então, eu acho que o que eu vi um pouco essa noite é que é possível a gente pensar em outros diálogos, em outras possibilidades, em várias áreas, né? E história é algo que me fascina, não preciso nem dizer, minha formação primeira é história, depois eu fiz outras, e acho que a gente consegue observar por meio da história, né, não só comportamentos, fases humanas, mas também as representações de tudo isso por meio da arte. A última coisa que eu queria falar, para não me estender, é que a arte é tão, mas é tão antiga, que a gente consegue observar ela há pelo menos quase 50 mil anos, né? As primeiras pinturas rupestres estão aí para nos dizer que a arte é uma necessidade e primordial do ser humano. Quando a gente começou a imaginar alguma coisa, a gente já imaginou artisticamente. Então, acho que é isso, sim. E aí a gente vai aperfeiçoando, talvez, e criando padrões e gostos ao longo do tempo. Muito obrigada a todos, né? E obrigada aos colegas também. Valeu, gente. Eu queria agradecer os dois professores aí.